E aí o Senhor falou para mim, como sempre, que a mensagem ela não é minha, a mensagem é do Senhor. E é Ele que conhece a necessidade da igreja. É Ele que conhece a necessidade do seu povo. Nós somos apenas instrumentos na mão dEle. Nós temos apenas que dar lugar e deixar que Ele faça acontecer, amém? Eu convido a igreja, quem puder se colocar de pé em reverência à palavra, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas 10, a partir do versículo 38. Glória a Deus, aleluia. Amém? A palavra do Senhor vai falar: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Amém. Podem sentar. Eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta, primeiramente para mim e depois para a igreja, porque a palavra do Senhor é a espada de 2 gumes, né? Ela corta aqui e corta ali. Como que você tem recebido Jesus na sua casa? Porque muitas das vezes, igreja, nós nos comportamos como Marta. A palavra de Deus fala que Marta recebeu Jesus, foi Marta que abriu a porta para Jesus. Só que a palavra de Deus fala que quem se assentou aos pés de Jesus não foi Marta. Quem se assentou aos pés de Jesus foi Maria. Muitas das vezes nós nos comportamos como Marta. Como assim? Nós até chamamos Jesus para entrar na nossa casa. Nós até chamamos Jesus para entrar na nossa vida. Mas como que nós o tratamos? Será que Jesus ele é prioridade na minha e na tua vida? Porque muitas das vezes nós chamamos como Marta, mas nós nos ocupamos nos afazeres do dia a dia. Nós chamamos como Marta, mas algo nos tira a atenção e a gente perde o foco de Jesus. No nosso dia a dia, às vezes o nosso trabalho, ele está ocupando mais espaço na nossa vida do que Jesus deveria ocupar. A nossa visita que chega na nossa casa, muitas das vezes, a gente dá mais liberdade para ela, que é uma visita, do que para Jesus que veio para fazer moradia. Quantas das vezes nós perdemos as bênçãos das nossas vidas porque o nosso comportamento é comportamento de Marta. O que Marta faz não é importante? É. O que Marta faz é importante. Tudo que nós fazemos para Jesus é importante. Mas a prioridade não é o que nós fazemos para Jesus. A prioridade que nós devemos ter é Jesus na nossa vida. Porque não adianta nada a gente fazer para o dono da obra e não ter Jesus na nossa vida como prioridade. Nós mesmos cristãos, dentro da igreja, nós ocupamos tanto nosso tempo fazendo a obra. Nós pregamos tanto, nós cantamos tanto, nós fazemos a limpeza na igreja, nós fazemos tantas coisas. Mas será que nós estamos tendo Jesus como prioridade na nossa vida? Será que Jesus está ocupando o lugar que ele precisa ocupar? Será que está? Reflita nesta noite, igreja. Faça essa reflexão com você. Porque muitas das vezes a gente está fazendo tanto para Jesus e está achando que está agradando. E às vezes não. Às vezes não estamos agradando. Porque a palavra de Deus lá em Lucas 12 vai falar: busque primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Busque primeiramente Jesus. Deixe Jesus ser prioridade na sua vida. E as demais coisas elas vão sendo acrescentadas na sua vida. Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe seria tirada. Que boa parte seria? A intimidade, a aproximação com Jesus. Porque Maria escolheu algo
se ocupava fazendo, ela poderia fazer no outro dia. Ela poderia fazer depois da palavra. Ela poderia ali se assentar junto também de Jesus e receber o que Jesus tinha. Porque muitas das vezes, igrejas, o que Jesus tem para fazer na minha e na tua vida é somente uma vez e nós deixamos passar. É hoje que o Senhor Jesus ele quer libertar a tua casa. É hoje que Jesus quer entregar o milagre. É hoje que Jesus quer entregar a cura. Só que nós nos preocupamos tanto com o amanhã, com o que pode acontecer amanhã, e esquecemos que o dono da cura, do milagre, está aqui hoje, querendo nos entregar hoje. Nós esquecemos que o dono da cura, o dono do milagre, aquele que pode libertar os nossos filhos cativos, aquele que pode libertar o marido, a esposa, seja quem for da nossa família, que a gente busca tanto. Nós esquecemos que ele está na nossa casa, está só esperando que nós nos sentemos nos pés dele e busquem. Nós deixamos a oportunidade passar, porque nós estamos nos portando como Maria se portou naquele momento. É errado se portar como Maria? Não. É errado se portar somente como a Marta? Não, não é. Só que tem que haver equilíbrio. Não é só fazer a obra, é buscar o dono da obra. Não é só ficar ali aos pés de Jesus, é colocar a mão na massa, porque a palavra do Senhor fala que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucas pessoas para trabalhar. Mas nesse meio termo aí, nessa caminhada, muitas das vezes a gente começa a deixar o dono da obra de lado e se preocupa somente com a obra. E a obra ela não sobrevive se o dono da obra ela não estiver lá. A obra ela não procede se o dono da obra ela não estiver lá. Então pense essa noite, igreja. Quem está sendo prioridade na sua vida? São os afazeres do dia a dia ou é Jesus? Reflita, você está sendo Marta ou você está sendo Maria nesta noite? Marta era o tipo de pessoa, como eu falei, que ela abriu a porta para Jesus entrar e Jesus entrou. Jesus ali se assentou e Marta era o tipo de pessoa que se incomodava com a atitude da outra. Marta é o tipo de crente, é o tipo de pessoa que quando chega para Jesus para falar, já chega determinando o que ele tem que fazer. E não é assim que funciona. Ela já chegou falando, dando a ordem para Jesus. Não te incomoda que ela fique aí e eu fique fazendo as coisas? Dê a ordem para ela vir me ajudar. E Jesus, Marta, Marta. Igreja, olha só. Toda vez que Jesus, toda vez que Deus, Ele quer chamar a atenção para algo, Ele chama duas vezes. Marta, queria chamar a atenção da Marta, mostrando para ela que aquilo ali era até importante, mas no momento não era necessário. Quem não lembra de Simão, Simão? Quem não lembra? Então, todas as vezes que Deus tiver que chamar a atenção de nós para algo, Ele vai nos chamar por duas vezes. Ele vai te alertar, Ele vai atentar. Ele vai atentar. Ele vai fazer algo para chamar a minha e a tua atenção. E aí a palavra de Deus vai e continua. Que Jesus, ele era amigo daquela família. Olha a importância de você ser amigo de Jesus. Não é só você chamar Jesus para casa, não é só abrir a porta. É você ser amigo de Jesus. A palavra de Deus fala que aquela família, eles eram amigos de Jesus. E Jesus amava eles. Jesus amava cada um deles. Jesus ama a mim, Jesus ama a você. Jesus, ele quer ser meu amigo, Jesus, ele quer ser teu amigo. Mas será que nós queremos essa amizade? Porque para ser amigo de Jesus, nos exige algumas coisas que nós estamos acostumados no dia a dia. Para ser amigo de Jesus, nos exige ter intimidade. Ser amigo de Jesus nos exige largar mão de muita coisa. A palavra de Deus fala que aqueles 3 irmãos que recebiam Jesus na casa deles, que Jesus ali fazendo vários milagres ali na redondeza. A palavra de Deus fala que chegou um determinado dia, que ali Jesus não estava na casa deles, estava fazendo outros trabalhos, milagres fora. A palavra de Deus fala que Lázaro, o amigo de Jesus, adoece. E a atitude das irmãs
mandou. E a palavra de Deus fala que quando chegaram até Jesus, falaram: ó Jesus, sabe, o teu amigo, olha como ele foi identificado, o teu amigo Lázaro se encontra enfermo. E o que Jesus fez? Recebeu o recado, mas continuou ali, ó, fazendo os milagres, continuou caminhando ali no meio daquele povo, fazendo tudo o que ele tinha que fazer. Aí a palavra de Deus fala que quando Jesus resolve ir até o amigo Lázaro, já havia 4 dias que ele estava sepultado. E uma pessoa, quando morre com 2 dias, 3 dias, já está naquele estado. Imagina 4 dias. Só que ele foi. E chegou lá, quem vai de encontro dele? Marta. Aquela lá no começo, que quando Jesus entrou na casa dela, ela estava ocupada nos afazeres. Não deu prioridade para Jesus. Mas naquele momento eu vejo que Marta entendeu que tudo aquilo que ela fazia não era realmente importante. Ela foi até Jesus, de encontro de Jesus, e foi e falou: se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vê naquela situação e fala para Marta: eu não já te disse que se tu creres verias o milagre? Verias a ressurreição? E ela: sim, Jesus, eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Quando no grande dia, ele ressuscitaria. Só que Jesus ele não estava falando no grande dia. Jesus ele estava falando pela fé, para que Marta tivesse fé. Porque Jesus ele tinha todo o poder de ressuscitar o irmão dela. Só que naquele momento a dor a consumia. E muitas das vezes no nosso momento de tristeza, a gente não consegue ver solução. No nosso momento de tristeza, no nosso momento de angústia, a gente não consegue ver a luz que nós precisamos ver. E Jesus estava ali na frente dela. O próprio Jesus na frente dela, o dono do milagre. Só que ela não compreendia. Só que mesmo assim, a palavra de Deus vai falar que Jesus, ela chorou. Ele chorou. Quando ele viu ali o desespero de Maria, quando viu Marta, todo ali ela chorando. Eu quero te falar uma coisa, que Jesus, ele não chorou porque Lázaro estava morto. Jesus, ele não chorou porque tinha perdido o amigo dele naquele momento. Porque Jesus sabia que iria ressuscitar. Jesus chorou porque ele sentiu a dor de Maria. Jesus chorou porque ele sentiu a dor de Marta. Jesus chorou porque ele não é diferente na minha e na tua dor. Por mais difícil que seja, Jesus ele não é diferente quando nós estamos passando por provações. Porque Jesus ele iria ressuscitar Lázaro depois. Só que naquele momento ele sentiu a dor que as irmãs estavam sentindo. É por isso que ele veio em carne, para mostrar para mim e para você que ele sente a nossa dor. E aí a palavra de Deus fala que Jesus foi guiado até onde Lázaro estava. E chegando lá tinha uma pedra tampando lá onde eles colocavam os corpos. E Jesus olha para aquelas pessoas e fala: remove a pedra. Por que Jesus não foi lá e deu uma palavra e falou assim: pedra, seja removida? Porque Jesus ele nunca vai fazer, igreja, o que está no meu e no teu alcance. Aqueles homens, eles tinham o poder, tinham a força de empurrar aquela pedra para a pedra sair do local. E muitas das vezes nós temos umas pedras no nosso caminho que está impedindo de nós chegarmos até a bênção que Jesus tem para nós. E precisa apenas de uma atitude minha e sua para que a bênção chegue. E nós estamos esperando Jesus ir lá do céu e tirar o que nós podemos fazer. Jesus ele não vai fazer aquilo que eu e você pode fazer. Jesus ele não vai mandar nada sair se eu e você pode fazer. Aqueles homens retiraram a pedra. E Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Ali era o limite para Lázaro, a morte. A morte foi o limite para Lázaro. Foi onde Jesus agiu. Jesus só vai agir na minha e na tua vida quando nós chegarmos no nosso limite. Enquanto nós tivermos força, enquanto nós pudermos fazer, Jesus ele não vai fazer. Ele vai dar estratégia, ele vai dar direção, ele vai te mostrar o caminho. Mas fazer ele não vai, porque vai estar no meu e no teu alcance. Porque o nosso Deus ele é Deus do impossível. Do possível
está em nossas mãos, a gente mesmo vai e faz. O limite de Ana era a esterilidade. Ana não podia ter filhos. Homem nenhum podia fazer com que ela tivesse filhos. Mas o nosso Deus de milagres foi lá e permitiu que ela tivesse. E além de um filho, Ana só queria um filho. Ela não pediu para Deus um profeta, ela não pediu um juiz, ela não pediu um líder, ela não pediu nada. Ela só pediu um filho. E Deus foi além. Porque o nosso Deus, Ele é assim. Ele dá além do que nós pedimos. Deus deu para ela um filho que era profeta, que era juiz. Um filho que foi um líder. Um homem escolhido a dedo por Deus. O que Deus tem para mim e para você, igreja, é muito além do que nós podemos imaginar. Porque o que Deus tem para mim e para você é o melhor desta terra. O que Deus tem para mim e para você é muito mais daquilo que nós pedimos todos os dias para Ele. Então, aqui na terra, igreja, aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, que nós venhamos saber equilibrar a vida de Marta e saber equilibrar a vida de Maria. Porque as duas coisas são importantes e necessárias para Ele. As duas coisas. Mas que nós não venhamos nunca perder o foco principal, que é o nosso Jesus. Naquele momento que Lázaro foi ressuscitado, não foi para a honra do homem. Por que Jesus esperou ali os 4 dias para chegar naquele local? Não foi para querer se mostrar, não. Foi para a glória de Deus ser manifestada naquele lugar. E muitas das vezes o Senhor só vai agir na nossa vida mesmo, no limite, que é para a honra, para a glória dEle se manifestar na minha e na tua vida. Quando nós estamos no nosso limite, quando nós não conseguimos mais caminhar, quando nós não conseguimos mais nada, é onde o Senhor vai agir. Porque não vai estar mais sobre o meu poder e nem o seu. Chegamos onde só o Senhor pode fazer algo. Então que nós venhamos saber, aprender como Maria. Se é hoje que Jesus está na tua casa, então aproveite a oportunidade. Aproveite que Ele está na tua casa hoje e esqueça do amanhã. Porque o amanhã a Deus pertence. É hoje que Deus quer libertar a tua casa. É hoje que Deus quer entregar o milagre. É hoje que Deus quer entregar a bênção que você tanto espera há tanto tempo. É hoje que Jesus quer fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. Só que nós precisamos entender que Jesus, Ele precisa ser prioridade na minha e na tua vida. Uma casa sem Jesus não é casa. Casa sem Jesus não é casa, não é lar. Jesus, Ele precisa estar lá não fazendo visita. Jesus precisa estar fazendo moradia. E quando Jesus está fazendo moradia, eu te garanto com toda certeza, a libertação, a transformação. Porque a palavra de Deus fala que não tem um lugar que Jesus passou que não houve mudança. E quando Jesus ele entra para fazer mudança. Jesus, Ele entra para fazer a diferença. Então, quando Jesus entra, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Muitas das vezes hoje em dia, igreja, nós não vemos tantos milagres como antigamente. Não é porque Jesus deixou de fazer, não. Porque o mesmo Jesus que libertava antigamente, que curava, fazia milagre, é o mesmo que pode fazer hoje. Mas é porque nós não temos fé. Nós não temos fé para crer no Jesus que tudo pode. É por isso que muitas das vezes nós não vemos tantas coisas acontecerem. Então que nesta noite nós venhamos dar prioridade para Jesus. Porque quando nós damos prioridade para Jesus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na nossa vida, tudo muda, tudo transforma. Como eu falei para a igreja, eu tentei mudar a mensagem diversas vezes ontem, mas o Senhor não me permitiu. Não me permitiu por teimosia minha. Porque a gente não pode teimar com Jesus, né, pastora? Não pode teimar. A gente tem que obedecer. Porque quem conhece a igreja, quem conhece o povo dele, quem conhece a necessidade é somente Ele. Então, nessa noite que nós venhamos refletir, fazer essa reflexão de como nós estamos recebendo Jesus na nossa casa. Porque não adianta só abrir a porta
e deixar ele lá quietinho. Não adianta só falar, Jesus, vem, pode entrar, e ficar lá quietinho. Não adianta. Tem que abrir a porta para Jesus, dar prioridade para Ele, não deixar a oração para depois, viu, igreja? Porque muitas das vezes a gente está numa vontade de orar, mas acontece um imprevisto e a gente não vai orar, não. Aí depois eu oro, aí vai fazer aquilo que aconteceu lá na hora e esquece de orar. Aí quando vai orar, não está mais sentindo aquela presença, aquele desejo que você estava sentindo no momento. Então glorifique a Deus na hora que você tiver vontade. Faça a sua oração na hora que você tiver vontade. Abrace alguém na hora que você tiver vontade. Porque às vezes é Deus querendo te usar para alguém. Você precisa dar liberdade para Jesus trabalhar na sua vida na hora que Ele quiser. Não é na hora que a gente quer. Porque se depender da gente, nada acontece. Mas quando Jesus está no barco, quando Jesus está no controle, não tem tempestade que permaneça. Não tem gigante que fica de pé. Não tem muralha que continue também em pé. O gigante ele é derrubado, a muralha ela cai, a tempestade ela calma. Então quando Jesus ele está no negócio, tudo muda. Amém, igreja? Até aqui o Senhor me permitiu. Que Deus venha continuar abençoando a vida de cada irmão mais uma vez. E que o Senhor continue aqui neste local. Irmã, segundo aqui, na hora que você estava louvando aqui, irmã, eu via você como Marta, enxugando os pés de Jesus. Continua, desce, busca, que Deus tem uma obra incrível na tua vida, só porque depende de você. O que Ele tem para você é para você. E quem estiver com você, na caminhada com você, ainda vai ser abençoado, amém? E aqui eu entrego e agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.